Boa noite, dando início a mais uma entrevista. E hoje o nosso convidado é prata da casa, daqui de Sergipe, daqui de Aracaju, conhecido por Professor Wilson Vidan. E ele estará daqui a pouquinho entrando aqui na nossa live. Eu gostaria de saber e ter o retorno de vocês se está tudo bem com o som, para a gente poder dar continuidade à nossa live. E o meu convidado já está aqui, já vou chamar o professor Wilson, já está aqui na live. Comigo aqui, tudo bem? Som bem? Imagem? E aqui está o meu convidado da noite, conhecido como Professor Wilson. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que nos ouvem. Estamos aqui prontos para ouvir, questionar e aprender com vocês. Vamos sim, a gente que vai aprender hoje com o senhor, né? Que, sim ou não, posso chamar de você, né? Como você quiser, fica à vontade. Então, estamos aqui para aprender com você, que há um sucesso aí na área do empreendimento, né? E vamos começar. Eu gostaria de apresentá-lo. Estamos aqui hoje recebendo nessa noite, no Entrevistas, o professor Wilson. Nome, Wilson dos Santos, né? Carinhosamente conhecido como Professor Wilson. É o nosso convidado dessa noite, natural de Paripiranga, né, na Bahia. Esse baiano conquistou seu espaço de sucesso. Sua trajetória é bem longa e interessante. Passando pelo IBGE, Banco do Brasil, Rede Oficial de Ensino de Sergipe, Bahia, idealizador, foi diretor e reitor de faculdades, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso, e é o CEO do Grupo Vidão, um complexo de empreendimentos que lidera com garra e muita competência. E vamos conhecer um pouquinho da história dele, dessa trajetória linda até aqui, porque eu sei que muito mais ele vai fazer, né? Porque não para, a inteligência aí não deixa ele parar, né? A garra, a determinação, e eu sei que muito mais ele vai fazer aqui por nosso estado e pelo Brasil. Seja bem-vindo, professor Wilson, e eu quero começar a gente quer começar essa entrevista entendendo um pouquinho da história do Wilson Menino, né? Quem foi o Wilson Menino, né? Saber quem foi ele, o filho de Dona Maria Batista dos Santos, lá da cidade de Paripiranga, né, na Bahia, e como é que esse menino foi parar, a priori, no universo da educação. Então, Cíntia, mais uma vez cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo e falar sobre a minha trajetória é algo muito bom, porque eu tenho certeza que vai contribuir para a vida de outras pessoas. Com certeza. É, o que dizem é que tudo que eu já passei, tudo que eu vivi e aquilo que eu sinto hoje inspira muitos a fazer aquilo que eu não fez, que eu não fiz, ou a fazer um pouco mais do que já foi feito até agora. Como você já falou, eu nasci lá em Paripiranga. Paripiranga é estado da Bahia, bem vizinho aqui a Sergipe, né? Conheço. Mas Paripiranga, aliás, a minha cultura ela é sergipana, porque eu estudei aqui na Universidade Federal de Sergipe. Nossa referência de saúde, educação, comércio sempre foi Aracaju. Então, nasci no povoado chamado Conceição de Campinas, e com 9 anos, a partir dos 9 anos foi que eu iniciei o processo de alfabetização. E concluí lá por volta dos 14, levando em consideração toda a dificuldade que existia no povoado onde nasci. E eu não sei se o empreendedor ele já nasce, é uma questão de DNA, o que acontece, mas é óbvio que a gente já tem um impulso, já tem algo que nos leva a fazer alguma coisa, mesmo sem saber o que precisa ser feito. Mas Verdade. quando Às vezes tem criança. o sangue da família, né? Alguém que também foi. Tem alguém na família também que é assim? Então, a Empreendedor? minha mãe, ela era empreendedora, não era uma mulher, Ah, não era letrada, mas ela tinha um olhar empreendedor muito bacana, porque ela tinha luz própria. E empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo é luz própria. Toda pessoa que se sente com luz própria, ela pode se considerar uma empreendedora. Então, na minha infância, eu já tinha esse viés, já tinha a inspiração para fazer alguma coisa, para contribuir com a transformação.
E assim foi feito, né? Na escola eu passei por algumas escolas primárias e de quase todas elas eu não era aceito, por incrível que pareça, Hum, porque diziam que eu era muito inquieto, perguntava demais, não tinha Já era um paciência. sinal de muita inteligência, né? Eu não sei se inteligência, na visão do Gardner, né, que é quem é o teórico que Sim, fala sobre as inteligências múltiplas, sim. então algum tipo de inteligência eu tinha e tenho, não sei se todas, né, mas já existia uma inteligência que me impulsionava a ser alguém, a fazer alguma coisa que pudesse dar garantia de que eu, como pessoa e como sujeito social, poderia contribuir para a vida das pessoas e para uma Sim. sociedade e um mundo melhor. E com 9 anos eu iniciei o processo de educação, de alfabetização, um pouco à frente, com uns 14. Eu concluí a alfabetização, mas aí o processo se acelerou. Eu entendia que a educação era a principal ferramenta que ia me impulsionar, que ia fazer com que eu alcançasse outros patamares de vida. E aí eu investi pesado. Eu só impressionante, só a ciência pode explicar. Porque tudo aquilo que o professor não explicava na escola, quando eu saía da escola, eu ia em busca de conhecimento. Essa é a Então, inquietude, né? Essa era a exatamente. inquietude. Só para você ter ideia, eu lembro que na quinta série a professora concluiu o ano e estava na metade do livro de matemática. Hum, E eu me comprometia comigo mesmo a estudar sozinho durante o mês de janeiro e fevereiro e concluir os conhecimentos que ainda hoje eu lembro, que era a parte de geometria olha e só. por aí vai. Então, não sei quem é que explica isso, se a natureza, se a ciência, alguém que já desejava vencer na vida e que via a educação como a principal ferramenta. Isso eu via naquela época, eu tinha essa percepção. A vida mostrou isso, porque tudo que eu consegui foi baseado no conhecimento, foi o conhecimento que me fez chegar onde cheguei. E ainda Sim, hoje a gente sabe que o conhecimento é a porta de entrada para o sucesso, tá? Então, para você ter sucesso, você precisa ter uma trajetória de conhecimento que te permita você fazer, saber e fazer, inclusive, ou melhor, toda a minha vida como intelectual, ela foi orientada pelos pilares da educação, que é você precisa aprender a aprender. Isso é muito bacana no mundo de hoje. No meu tempo não era tão fácil. Eu aprendi a aprender a matemática na quinta série só com um livro. Hoje você precisa aprender a aprender com as ferramentas de sim. tecnologia, o mundo é virtual, ou seja, o Isso. conhecimento está à nossa frente. Toda dúvida, eu estou falando com você agora, e se surgir uma Isso. dúvida, eu acesso aqui o ChatGPT e na hora ele vai me É responder. impressionante, né? Como a tecnologia ela veio para ajudar, né? Exatamente. E naquela época, quando menino, eu já era pré-determinado a aprender, tá? Um outro pilar muito bacana que vale a pena a gente refletir é aprender a fazer. Então, para você ter sucesso, para você como empreendedor, como pessoa, na vida pessoal, na vida social, você precisa entender o mundo em que você vive, mas você precisa aprender a fazer alguma coisa. Então, se Sim, você aprende a aprender e se você aprende a fazer, você já está aí sob dois pilares que vão te ajudar muito. Então, quando você procura um emprego ou quando você se propõe a montar uma empresa, você precisa conhecer, tá? isso. Então, onde se aprende? Onde se busca o conhecimento? No meu tempo, somente na escola. Tá? Hoje você tem a escola, mas você tem um universo muito ampliado para buscar o conhecimento. E você precisa fazer alguma coisa. Você é Sim. jornalista, você tem inteligência linguística. Né? O jornalista, segundo Gardner, ele tem a inteligência linguística, os escritores, os jornalistas, professores e por aí Uhum. vai. Então, tecnicamente, você precisa ser competente naquilo que você faz, tá? E aí vem um outro pilar, que é aprender a ser, né? Você precisa ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa de valores. Eu sempre falei para minhas filhas, falei
para as pessoas que a gente tem a oportunidade de influenciar nas decisões, que hoje o principal diferencial é você ser uma pessoa diferente, você ser uma pessoa de valores. Nós estamos vivendo num país, eu falaria agora do meu país, que os valores estão ficando à margem de quase tudo. A ética, Exato. ela não está prevalecendo para você, eu não diria para prosperar, tá? Mas para você Sim. ocupar alguns espaços da sociedade, dos negócios e por aí vai. Então, eu ainda entendo que os valores fazem parte de um dos pilares do sucesso. Acredito Nós, também. nós estamos no momento em que as pessoas tiram muito proveito de tudo. Nós precisamos ter cuidado na hora de comprar, nós precisamos ter cuidado no momento de vender. É, e aí está havendo uma seleção natural de que o mundo dos negócios está dividido em pessoas sérias e pessoas que querem tirar proveito. Então, Desonestas, né? Vamos ser se bem você diretos. faz, exatamente, se você faz parte desse universo de pessoas sérias, de pessoas que têm valores, com certeza você vai ter uma vida melhor, uma vida próspera. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Sim, paz, a busca da paz, que é isso que nos torna pessoas prósperas. Nada melhor do que você dormir, você ter sono, né? Você deitar e nada atrapalhar o seu sono. E, verdade. e muito gratificante você acordar no dia seguinte, sabendo que você tem uma agenda positiva, você tem uma agenda de muito do que deve ser feito e Sim. que a sua paz será o principal canal. Então é muito importante buscar a paz. Lá na frente a gente fala um pouquinho. Então, os Gente, eu vou pilares. anotar, para ainda, viu? É uma aula. Pode continuar, professor Luiz. Então, os pilares da educação, isso é estudo, né? Aprender a ser, aprender a conviver. Olha, Sim. esse é um requisito do sucesso, você aprender a conviver com as pessoas, você aprender a conviver com a diversidade, você aprender a conviver, o que eu acabei de falar agora, com pessoas que têm ética, com aqueles que não têm ética, porque se for para a Isso, gente restringir as nossas relações, fica meio difícil. Primeiro que você verdade. não sabe quem tem e quem não tem, né? Então, aprender a conviver com a incerteza. Esse é um dado muito bacana no aspecto empreendedorismo. Olha, um fenômeno que acontece lá na China, antes influenciava com anos, meses e por aí vai. Hoje, aquilo que acontece do outro lado do mundo influencia em tempo real em É, todos os negócios. isso. Desde a pessoa que vende o coco, aquele empresário de muito sucesso, ao político, a saúde influencia na saúde. Nós estamos vivendo aí um momento de muitas guerras e que a gente sabe que as armas químicas, elas se vier a Existe, né? acontecer o que a gente não gostaria, isso vai influenciar na saúde das pessoas e por aí vai. Então, e o último eu diria que o último pilar é transcender. Você precisa aprender a transcender. Gente, o mundo hoje não tem mais espaço para fazer a mesma coisa que o mundo está fazendo e que as pessoas estão fazendo. O seu sucesso depende de você fazer algo mais. Seja como pessoa, tá? E aí como você me pergunta, mas como você ser uma pessoa que vai transcender nas relações? Muito fácil. Imagina em todo o seu relacionamento de filha, de pai, de esposa, de esposo, de amigos, com momentos mágicos, você ter a oportunidade de oferecer um momento mágico à pessoa que você gosta. O que é um momento mágico? É apresentar algo que a pessoa não esperava. Às Sim. vezes, um simples abraço, você ir no café e trazer um bolo, uma empada, Um surpreender, né? Eu vou surpreender. surpreender, né? Exatamente. Então, os momentos mágicos, eles fazem a diferença nas relações entre as pessoas. Você precisa transcender no mundo dos negócios, que talvez seja um foco do nosso bate-papo aqui. No mundo dos negócios, a concorrência hoje é muito grande. Nossa. Não dá para você fazer o que todos estão fazendo. Você precisa fazer aquilo que culturalmente será aceito, mas ter algo a mais que possa encantar o seu cliente, encantar Isso.
a sociedade, para que se possa ter o sucesso desejado. Então, eu já fiz uma viagem aí é, pelo, pelos pilares da educação, né, para te responder como eu cheguei até aqui, como eu comecei lá em 62, tá? 62 não, como eu falei que fui alfabetizado com, com 9 anos, eu acho que o mundo, eu comecei a perceber o mundo a partir dos 9 anos, tá? Muito Só que bom. dos 9 anos até hoje, assim, é uma inquietação muito grande, que tudo que eu fiz eu penso que foi muito pouco e que tem muito o que ser feito. Hoje pela manhã eu batia papo com um grupo de amigos e dizia o seguinte: se eu tivesse 18 anos, eu teria muito o que fazer nesse mundo moderno, no mundo de facilidades, porque hoje tudo é fácil. Você É, precisa ser mais fácil. detentor. Se você for detentor do mínimo de inteligência, né? Porque você colocou aí no início uma pessoa inteligente. Eu não sei se eu sou inteligente, se eu sou detentor das 9 inteligências múltiplas que o Gardner, que é o americano, fala, né? Na teoria É, das inteligências múltiplas. Mas eu sei que algum tipo de inteligência nós precisamos ter para que possamos chegar até aqui. Eu diria que tem uma inteligência que eu não tenho, que é da memorização. Só que a vida me favoreceu, o mundo tecnológico me favoreceu, porque eu já não preciso, a gente não precisa memorizar mais nada. é A verdade. memorização, ela está aí nas Ao nosso tecnologias alcance, né? ao nosso alcance nas ferramentas, né? Só que se eu dependesse lá do tempo que eu fui alfabetizado, eu estava ferrado, porque a escola era reprodutiva, era uma escola que valorizava a memorização e que o conhecimento era cobrado através de provas decorativas. Imagina o É, quanto eu não é. sofri ano Nossa, passado, né? eu vou falar uma coisa que acontecia comigo, que era uma prova decorativa, e assim, as perguntas, pergunta grande e exigia que você explicasse muito, né? E aí eu começava a escrever, a responder. Olha só, viu, professor Wilson? Respondia, e chegava num determinado momento, eu botava assim, e etc. Aí a, aí a professora olhava para mim e fez: Você é muito engraçadinha, mas vai tomar zero por causa disso. Então, era uma escola punitiva, né? É. Eu liderei uma escola e nessa minha trajetória de vida, Hum, eu tive a ideia de criar um negócio. Que negócio? hum, E já pensando, naquela época eu já acreditava que você tinha que criar um negócio que não existisse. E em Paripiranga não existia escola particular. Foi quando eu hum. criei a Agis, uma escola com 10 alunos, que Sim, com 40 anos eu vendi com 9 mil alunos. Ela olha. passou de escola básica para centro universitário, de centro universitário para uma rede de escolas superiores com 9 mil alunos. Sempre pensando dessa forma. É preciso fazer a diferença. Então, se não tinha escola particular, nós pensamos na escola particular e deu certo. Quando fundou-se a faculdade em Paripiranga, muitos entendiam que uma cidade do interior não tinha porte, ou não seria o ideal para se fazer uma escola superior, porque escola superior era projeto das grandes cidades e das capitais. Eu disse, não, eu quero fazer uma escola onde não existe, eu quero um projeto que venha fazer a diferença. E deu muito certo. Paripiranga se transformou num polo de educação superior, atendendo mais de 116 municípios, e depois isso se multiplicou para toda a região. Então, desde em toda a minha trajetória, desde a infância até o momento em que eu construí maturidade suficiente para empreender, para me tornar um empresário, eu acreditei nesses princípios orientadores de fazer diferente. Mas você não acredita também, né, que existem também assim. Porque existe essa questão aí de ir atrás, de buscar, de ser inteligente, mas também das oportunidades. Porque a gente vê tanta gente boa no mercado, mas que não tem uma oportunidade às vezes, sabe? Porque eu digo assim, ó, eu amo Aracaju, eu sou baiana de Paulo Afonso, eu vim para cá muito nova. Vim estudar aqui, fiz faculdade, fiz jornalismo aqui na UNIT. Só que eu não via muitas oportunidades para mim aqui, eu achava as portas muito fechadas. Acabei indo embora, passei muitos anos fora, né? 16 anos fora e retornei. Só que eu retornei mãe e fui me dedicar à família. E na pandemia eu resolvi voltar. Criei o programa e deu certo e tá indo. Mas eu vejo que às vezes Aracaju é meio fechado para quem vem conquistar um espaçozinho, às vezes.
Então, Todo. vamos pensar bem sobre isso. É. Geralmente, toda cidade ela se fecha para quem chega de fora. Em Uhum. Aracaju, eu não tenho muito o que reclamar. Pelo contrário, eu penso que eu Uhum. fui uma exceção. Eu Porque, assim, estava conversando outro dia com o Navarro. O Navarro também disse que teve uma facilidade enorme aqui também. Ele veio de fora também. assim, Aracaju depende do. Se você trouxer um pensamento altamente inovador, você pode ter dificuldade, tá? Se É isso. você, se você falar a língua das pessoas, se você seguir no mesmo pensamento, no mesmo raciocínio, aí você vai interagindo, as pessoas começam a acreditar e por aí vai. Uhum. Eu cheguei aqui para investir no turismo de luxo. Então, quando Sim, eu falei turismo de luxo, foi um impacto. Porque as pessoas entendiam que investir no turismo de luxo era desconsiderado o turismo popular, o turismo de massa. E aí, só que eu sou persistente. Eu tinha consciência de que o meu propósito ele ia prosperar, porque o mundo pensava no turismo de luxo. E assim, eu sou tudo que eu faço orientado pela pirâmide da prosperidade. A pirâmide da prosperidade é uma teoria que eu mesmo criei, resultado das minhas leituras. Para você prosperar, você precisa ter inspiração, você precisa trabalhar em cima de potencialidades, você precisa entender as tendências de negócio e você precisa ter valores, que eu já falei um pouquinho sobre esses valores. sim. Então, a inspiração sinalizava que o turismo de luxo no Brasil e no mundo tinha uma fatia de mercado muito boa. Sim. E aí, chegando em Aracaju, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Meu negócio é água. Então, se eu arriscar no turismo e não der certo, então eu vou ter a minha vida, assim, a minha vida financeira sem, eu não vou comprometer a minha vida financeira. E aí comprei um hotel que já era de luxo. Eu fiz um retrofit, gastei o dobro do que comprei e passei a discutir, a falar para a imprensa Que é o que Vidan, né? Que é o que é o Vidan. Bidar. Exatamente. Inicialmente era apenas o Vidan, né? Isso, isso. Você tinha apenas o Vidan. Inicialmente só o Vidar. Então, eu insisti que o turismo de luxo há uma tendência, há uma potencialidade muito grande para o turismo de luxo em Aracaju. E Sim, aí, assim, poucos acreditavam, mas aí as autoridades começaram a acreditar e começaram a investir nisso. E hoje, eu vou dar um pulo aí nessa reflexão. Hoje, a gente sabe que o turismo está numa posição altamente privilegiada em Sergipe. verdade. Quando eu cheguei, não tínhamos aeroporto. Hoje nós temos um aeroporto que é o orgulho do Aracajuano e do Tá Sergipano. lindo. Nosso aeroporto está Tá lindo. extraordinário. É um Lindo e porte de um aeroporto funcional. E muito funcional. funcional. Exatamente. Ele é pequeno, mas tem tudo que se precisa. É um Isso. aeroporto de perfil internacional. É, E tá logo, pronto. logo, que as autoridades estão lutando e a gente está dialogando sobre isso para que tenhamos um voo internacional. Digamos que os portugueses gostam muito do Nordeste, a Espanha, os espanhóis gostam muito do Nordeste. Então, eu penso que a gente vai começar por aí. Não vai demorar, porque os governantes eles já estão atacando algumas coisas que eram prioritárias. A exemplo do calendário de eventos. Eu sempre defendi calendário de eventos. Então, Importantíssimo. o que é que Aracaju tem? Então, tinha uma época aí que a gente não falava para o turista porque a incerteza predominava. Será que vai ter? O que é que penso? Hoje não. O que é que nós temos de calendário de eventos em Sergipe? Nós temos 30 dias de forró. Isso aí é fato. Assenta na realidade, né? 30 a 30 dias nível de forró a nacional e nível 60 de forró de local forró cultural. local. Maravilhoso. Cultural. Nenhuma cidade, nenhum estado do Brasil Não. tem essa oferta, né? Tem Sim. essa acolhida ao turista. Nós temos o Precaju, que eu assim, sou fã do Precaju. Eu É. falo do Precaju como se fosse meu, não tenho nenhuma participação no Precaju. Mas eu tenho um sentimento de pertencimento com Sergipe. É a cidade, é o estado que me acolheu, que para mim eu pertenço a tudo.
Tem um buraco ali na rua que amanhã eu vou ligar para a pessoa, eu vou descobrir quem é a pessoa da prefeitura, que diz que não é da prefeitura, é dessa empresa agora de água que vai cuidar. Gente, Sim, é um buraco muito grande, já tem uns 15 dias que não fecharam. Mas amanhã eu vou ajudar. A gente não existe para criticar, a cidade é nossa. é A gente tem que verdade. ajudar, ligar para lá e Isso. dizer, olha, tem um buraco aqui. E liga, se não fizer, a gente cobra no segundo dia. Teremos que ter participação como cidadãos, né? Isso, exatamente. Então, esse sentimento de pertencimento permite, né, que a gente ajude o poder público, a iniciativa privada. O Precaju é da iniciativa privada. Então, eu não posso olhar que ele é de alguém e que se eu ajudar eu vou beneficiar alguém. E se eu beneficiar, ótimo. Eu sou a pessoa que me sinto bem a cada dia quando faço uma ação boa, tá? Quando você contribui para a vida de alguém, de uma instituição, do Estado, eu acho que é um dos motivos que tudo na minha vida dá muito certo. Tá? Então, nós temos Precaju, nós temos o São João, nós temos Sim. o Réveillon de 2 em 2 anos, tá? O Réveillon do Vidã acontece de 2 em 2 anos. É É um uma fenômeno, né? proposta, é uma proposta de turismo de luxo, assim, essencialmente luxo, de exclusividade, de serviço, de conforto. Mas por que só em 2 anos, professor? Então, de 2 em 2 anos, porque o meu negócio não é festa, tá? Hum, O meu negócio é agro, o meu negócio é hospedagem, sim. só que a festa eu faço porque gosto. Todos que têm. O empreendedor ele é um espírito de luz, né? Mas as pessoas que estão de bem com a vida, que têm uma alma grandiosa, geralmente gostam de festa. Tá? Outros gostam de concentração, mas a maioria gosta de festa. Eu gosto muito de festa. Então, e vejo que é uma estratégia de marketing você fazer eventos. A Faculdade Sim. AI se projetou porque todo ano a gente fazia um grande festival de música. Ele levava Ivete Sangalo, Bel Marques, Safadão, todas as bandas boas já foram à Faculdade AI. O que é que ocorre? Você lança o Réveillon, Sim. contrata o artista, ele passa um ano falando, repetindo a sua marca. Se você contratar a Ivete para falar da sua marca, ela vai te cobrar 3 vezes mais do que ela cobra por um show. Então é uma estratégia aí que a gente usa Ah, e que dá muito certo. E outra sim. coisa, o Réveillon, eu preciso de 2 anos para cuidar do que acontece lá. Esse ano não terá, Não, só no próximo. né? Esse ano nós já tivemos o Foi. São João e tivemos o Réveillon. E o São Então, João é da mesma forma, sempre de é dois em de dois? 2 em 2 anos. É um ano Esse que a gente ano faz. eu não pude ir não, no dia eu fui só no lançamento lá no seu hotel, lá no Vidã. Ah, tá. Eu Mas estava lá. O São João é outra festa extraordinária também. É. É uma festa cultural, é uma festa limitada, e tudo que a gente faz é bem limitado. Não, eu não gosto de não, não é que eu não goste, eu não sei lidar com multidões. Eu acho que quando Hum, você trabalha com multidões, você precisa ter uma logística que possa cuidar bem e proteger todos. Então, sim. para mim, trabalhar com até 6.000 pessoas é o ideal para você fazer um bom acolhimento, uma boa hospitalidade e por aí vai. Bem, então, fechando essa ideia do calendário do turismo de Sergipe, nós temos hoje um calendário muito bem definido. Nós temos um aeroporto que recebe qualquer autoridade, qualquer celebridade de qualquer lugar do mundo. Nós estamos em Aracaju muito bem servidos em restaurantes, a parte de hotelaria muito bem, mas a parte de gastronomia impressiona. Nós temos em Aracaju o que a Grande São Paulo tem, que a gente sabe que São Paulo é um case gastronômico extraordinário, você encontra Espetacular. tudo. É. Em Aracaju também. Eu fico surpreso com os empreendimentos que estão nascendo em Aracaju. Aracaju é uma cidade que está crescendo muito. Eu fico até preocupado porque nós vamos passar por uma crise pesada, né? Vai vir uma crise nacional assim que vai pesar bastante. Dias a gente tem uma notícia boa hoje, a bolsa de valores cresceu bastante, o dólar caiu, então, são notícias boas. E eu torço que aconteça o melhor. Só que nós estamos com um pico de inflação muito Alto. elevado, muito alto, com a taxa Selic de 15%. Isso é muito perigoso para as empresas. Mas vamos ser otimistas e entender que teremos bons momentos, tá? Sim. E mesmo assim, nós vamos enfrentar um momento de crise nacional, mas Aracaju está muito bem. Muito Então, bem Sergipe preparada. está muito bem.
Nós temos os empresários, estão bem motivados. Eu observei hoje, se você, isso é uma técnica pessoal, é um olhar pessoal. Hum, Para você saber se uma cidade vai bem, você avalie as construções daquela cidade. Se tiver muita construção, é porque a cidade está motivada a crescer. E observe Aracaju amanhã, quem está nos ouvindo aí, observe o quanto nós temos de obras em Aracaju. Então, significa que o ambiente de negócio é favorável para o crescimento e para a prosperidade. E eu sou sim, muito otimista, tá? No segmento do turismo, o Brasil inteiro está muito bem em turismo, o mundo está bem. Depois da pandemia, houve um despertar para que as pessoas vivessem melhor, e viver melhor não é só fazer turismo, mas também. Eu entendo que a consolidação do prazer, da satisfação, da alegria, existe no entretenimento, nas viagens, nas festas, que é sim. entretenimento, enfim. Então, há uma série de fatores que têm contribuído bastante. Aracaju é uma cidade bonita, é uma Linda. cidade limpa. Passamos por uma crise ligeira que já foi solucionada, uma crise de recolhimento de lixo, Foi. essas coisas de quem chega, Mudança que é é extremamente normal. normal. É, Normal, isso é normal. normal. A Esses são os gente ajustes. nós precisamos ter capacidade crítica para entender a Sim, intenção e a intencionalidade das pessoas. Então, exatamente. se você percebe que o profissional é bom, que o gestor está bem intencionado, gente, a falha é natural. Isso Sim, será superado em pouco tempo, eu tenho certeza. E assim, tudo. E o povo de Aracaju, nós temos em Sergipe e em Aracaju um povo muito hospitaleiro. é. É, Colhedor. o Hotel Vidan, ele tem uma pontuação muito boa. Celebramos essa semana que nós estamos com 9,2 na avaliação do Book. Essa é uma nota superior ao Fasano, ao Roosevelt lá de São Paulo. Os melhores hotéis do mundo estão na faixa de 9,1 e 9,2. Então, o Hotel Vidan está com nota 9,2. E eu sempre persegui a avaliação. Quando administrei uma faculdade, uma rede de faculdades, eu buscava ter nota máxima e a gente conseguiu. Porque, assim, quem estiver nos ouvindo, se tiver um olhar para o empreendedorismo e se quiser vencer, venda somente qualidade. Porque se você não tiver qualidade, pode ter certeza que a pessoa que está ali ao lado vai vender qualidade e vai se tornar um concorrente. Agora, se Verdade. você tiver qualidade, você não tem concorrente, você tem parceiros. Eu não tenho esse olhar de concorrência. Para mim, concorrência se eu não for capaz de oferecer o melhor para o meu cliente. Se eu Perfeito. tiver condição, capacidade de oferecer o melhor para o meu cliente, eu não terei concorrente. Eu terei parceiros. Parceiros que estão fazendo melhor do que eu procuro fazer melhor do que ele, e juntos a gente procura compor um conceito de alto nível, ou um alto conceito para o seu negócio. Estamos falando de hospedagem e de turismo em Sergipe. Sem falar que você contribui muito para a questão do turismo com relação às festas que você promove aí no Vidan e na Fazenda Escurial também, que é o São João maravilhoso. Eu Professor, observei aí é, que é é, toque da Gabi. Ela disse assim: eu já amava Aracaju, mas depois do professor Wilson aprendi. Aí é porque eu sou meio ruim aqui. é, Aprendi empre... na área do turismo, a vontade é ir para Aracaju o tempo todo. Isso. Nossa, que coisa boa, né? E Então, tem assim, gente aqui, a Rosimeire está dizendo o seguinte: casal de amigos vieram de São Paulo e aproveitaram para pensar em empreender, que querem abrir aqui na cidade. que coisa boa. Olha que Né? Aracaju e Sergipe têm ambientes de negócios muito favoráveis. É, Você só precisa, assim, ter cuidado, tá? A gente precisa ter cuidado com o entusiasmo. O sim. entusiasmo, ele é importante, mas quando você vai fazer um negócio, você precisa fazer um plano, faz um plano de negócio para prever aqueles requisitos importantes quando vai se montar uma empresa, que é o ponto, o local onde você vai colocar, Sim, muito né? importante.
o É. produto, se é um produto diferenciado, se não, se já não está saturado, o perfil do cliente, enfim, aqueles fatores que são determinantes para o sucesso. É. Olha, tem uma pessoa que. Várias pessoas já entraram aqui conosco, tá aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o psicanalista Marcos Souza, Maria Flor, seja bem-vinda. Cid Melodia, que é um artista de Paripiranga. É, Ah, conterrâneo tá aqui. que Andrade bom. Artista, que está perguntando, está falando aqui, empresário Wilson. Para alavancarmos o turismo de Sergipe, acho que precisa se der além do apoio do governo. Aí ele complementa. Professor Wilson, precisamos que a Globo ou Record, se for muito difícil, o ideal seria um filme totalmente em Sergipe com qualidade, com apoio do governo e das empresas do estado. O que você acha da ideia? Então, eu acredito que tudo aquilo que possa projetar o conceito do Estado nós precisamos nos unir para que isso aconteça, tá? Isso. Sim. Então, o bacana é isso, assim como esse empreendedor está motivado para contribuir com o conhecimento dele, ele aprendeu a aprender, ele aprendeu a fazer, então ele tem um fazer que ele entende que tem significado para projetar o conceito do Estado e o conceito do município, é procurar as pessoas certas para que isso aconteça. É, E assim, apoios, né? eu vejo Apoiadores, né? isso, Apoiadores. eu vejo, você não tem ideia da quantidade de pessoas que nos procuram a cada dia para que a gente possa orientar, sinalizar, mostrar caminhos com ideias novas. Isso. E isso é bacana, porque se só o governo pensar em fazer, assim, não é uma crítica aos governos, eu penso que é uma realidade. A sociedade, ela está acostumada a transferir tudo para os governos, É mas verdade. o governo, cabe ao governo regular, arrecadar e dar o suporte, fazendo com a sociedade, para a sociedade, aquilo que a iniciativa privada não pode fazer. Sim. Então, eu não aceito muito essa ideia do Estado vender, do Estado administrar, do Estado. Não, eu acho que o Estado ele tem que regular e ser complementar, ter papel complementar, estrutural, dando condição para que a iniciativa privada, os artistas, enfim, É. todos os segmentos da sociedade possam fazer o que Contribuir. precisa ser feito. Isso é Isso. muito legal. Se todos nós e todos que estão nos ouvindo e toda a sociedade sergipana tiver essa oportunidade de fazer aquilo que o seu potencial te convida, esse seria um exemplo de desenvolvimento pleno. Eu trago até um exemplo assim muito, Hum. eu repito muito isso. Parece ser algo muito pequeno, mas não é. Para o Brasil ser um país desenvolvido, só precisava os 40% de brasileiros que recebem auxílios do governo, o Bolsa Família, recebesse o Bolsa Família como uma verba que incentivasse a produção. Digamos, cada pessoa nesse país, Sim. até os analfabetos, eles têm uma vocação. Eles nasceram numa região que tem potencial, que tem uma Sim. cultura e que cada um sabe fazer alguma coisa. Então, o que o governo deveria fazer? Esses 40%, eles davam dinheiro, injetavam dinheiro para as pessoas fazerem alguma coisa. Eu sou agricultor, só sei fazer horta. Então, o governo me daria a semente, me daria o técnico ensinando como faria a horta, e eu ia plantar coentro, eu ia plantar quiabo, eu ia plantar couve, iria vender na feira, e o governo me pagava para isso. E aí os meus filhos iriam para a escola, os meus filhos iriam aprendendo, e a gente teria 40% desses brasileiros produzindo. É o que não acontece, eles estão no ócio contemplativo, e enquanto isso, os 60% está trabalhando para manter o país. E isso assim, é uma visão bem positiva. Eu acho que um dia isso vai acontecer, o nosso país será grandioso. Nós temos um país com 5 regiões, cada uma com características diferentes. É. Enquanto o norte está quente agora, o Rio Grande do Sul está com temperatura Gelado. negativa. O Nordeste está no equilíbrio. Então é um país muito lindo, mas vamos falar de Sergipe. Com muita diversidade. É, vamos nos concentrar aqui em Sergipe, né? Mas não deve ser fácil liderar um grupo, não, né, professor? E você conta com parceiros nesses investimentos? Como é que foi construído todo esse patrimônio? Foi só você ou teve parceiros com você?
Não, eu tenho facilidade para fazer muitas coisas, mas tenho dificuldade de é, compartilhar as minhas. Não são as ideias eu compartilho, mas o fazer, tá? Sim. Então eu tenho muita dificuldade de ter sócio, eu nunca tive sócio. Meu primeiro real, ele nasceu limpando sapato. Tá, eu ganhei R$ 1, desse real, 50 centavos eu comprei um geladinho, 50 centavos eu comprei uma outra pasta para melhorar o meu portfólio de clientes com podendo limpar sapato marrom e sapato preto. Depois eu vou dar um pulo aí, eu fui lavar carros, depois eu criei frangos, comprei 5 frangos apenas, limpava sapato, comprava ração, vendia esses frangos, comprei 25, e aí foi crescendo e estudando, porque eu sempre acreditei no estudo, até que passei no primeiro concurso, eu fui técnico laboratório, e lá eu fazia exames, eu não gostava, mas eu passava a gostar porque era aquilo que eu tinha, eu fazia com muito gosto, com muito cuidado, e continuei estudando, eu ganhava um salário mínimo, só dava para metade, porque pagava aluguel, metade do mês eu ia comer na casa da tia, e aí fui lutando até que passei no vestibular, e fui estudar, passei fome, vindo a Aracaju 4 anos, sem comer, sem jantar, 4 anos sem janta, porque não tinha. Eu saía 3 da tarde para Ipiranga e voltava 2 da manhã. 6 horas da manhã acordava para ir para o laboratório, trabalhar no laboratório. Nossa, E aí foram 6 anos assim, dormindo, pegando carona de Lagarto para lá. Eu vinha até Lagarto de carona, e de Lagarto para cá eu pegava o carro da prefeitura. Então, assim, é muita quatro força de anos, né? vontade, garra, né? Isso é garra. Isso. Isso Mas chama-se garra. o que aconteceu? Quando eu terminei o curso de letras, eu fiz letras, queria fazer medicina, imagina, né? É. Medicina era para os ricos na época, né? Hoje não, hoje todos podem fazer medicina. Quando eu terminei, eu fiz 6 concursos e fui aprovado em todos. 6 não, Wilson, 5. Eu fui aprovado no concurso do Correio, fui aprovado no Tribunal de Justiça, fui Olha, aprovado para professor do Estado da Bahia, professor do Estado de Sergipe e para o Banco do Brasil. E aí eu resolvi ir para o Banco do Brasil porque eu podia voltar para Paripiranga e dar continuidade na escolinha que ela já existia. Escola ah, com 10 alunos. Só que o Banco do Brasil, na época, ele pagava muito bem. Então, era um salário, hoje, se fosse hoje, seria 35 mil reais. Aí você imagine, você era um assalariado, ganhava o salário mínimo e passar para 35 mil. No primeiro dia que entrei, o banco já depositou 3 salários, porque a gente entrava pobre, muito pobre, com aquela roupinha ruim, e o ah, banco tinha o cuidado de trabalhar a aparência do funcionário, sim, né? sim. E aí eu já fiquei rico aí, porque imagina o cara ganhar um salário Já mínimo e pensou? receber 100 mil na sua conta, sem precisar devolver, e mais um salário de 35 mil. Oh, E meu aí o Deus. que eu fiz? Esse valor, esse dinheiro, cada mês eu construí uma sala de aula. Só que os meus colegas do Banco do Brasil, todo dia, não era todo final de semana, todos os dias iam para a farra. E eu não ia para a farra. Final de semana eu Aí, pegava uma gente, carona, vinha em cima de um caminhão aqui para. Não, no tempo do Banco do Brasil já não era mais caminhão, não, já estava melhorzinho. Já, já era uma coisinha melhor, né? já estava melhorzinho, né? Então vinha à Sim. praia, e Ah, assim, enquanto as pessoas comiam caranguejo, tomavam uísque, eu não comia nada, me divertia e pensava assim, um dia eu vou poder ter tudo isso, tá? E aí a coisa foi andando, eu fiquei 8 anos e meio no Banco do Brasil, foi quando o colégio já estava com quase 400 estudantes, e com os 400 estudantes eu já tinha um equilíbrio financeiro, já era uma empresa com equilíbrio financeiro. É, e logo, depois acho que 2 anos, mais ou menos, eu consegui fundar a faculdade, e com a faculdade foi uma coisa que nasceu, foi um projeto que nasceu no momento certo, com as pessoas certas, porque foi um momento de expansão da educação superior para o interior do Brasil, né? Foi a interiorização, era o projeto do Paulo Renato, que era o ministro da Educação, de sim, interiorização da educação superior. Então sim. foi aí que eu vi Bacana isso demais. potencialidades, a inspiração de fazer, tá? Hum, A tendência, né? A tendência era que o ensino superior
se ampliasse, se estivesse em todos os estados e municípios do Brasil. E aí a coisa aconteceu. Né? O primeiro vestibular a gente teve 100, ficaram 200 pessoas esperando. No segundo vestibular, recebemos mais 100, ficamos com 200 e já tinha 500 pessoas esperando. Você imagina um negócio que você tem 500 pessoas na porta querendo entrar para comprar o seu produto. E aí veio, perseguindo o que eu já falei, perseguindo a qualidade, nós conseguimos ter os melhores conceitos no Ministério da Educação, Sim. e como com os melhores conceitos, abriu as portas para que ganhássemos a concorrência para 2 cursos de medicina. E aí os cursos de medicina foi como se a faculdade estivesse na Bolsa de Valores, e aí os A cursos de galinha dos medicina ovos de ouro. a galinha dos ovos de ouro, exatamente. E aí, com os 2 cursos de medicina, o valor foi lá para cima e foi a hora que eu resolvi mudar de ciclo. Eu já estava cansado com a Encerrou. educação, aí mudei para o agro, vendi as faculdades, mudei para o agro. O agro era triste, porque só tinha animal, não tinha problema, não tinha gente. Aí migrei para o. Não migrei, Hum, acrescentei o turismo e que estou muito bem dando essa contribuição a lindamente. Sergipe, que é Lindamente, professor Wilson, lindamente. Eu estou acompanhando o seu trabalho há muito tempo. Tive a honra e o prazer de conhecê-lo pessoalmente no Vidan e agora tendo um prazer e a honra de trazê-lo aqui para agregar o seu conhecimento e nos ensinar, né? Nos ensinar no que eu aprendi muito hoje aqui, uma aula gratuita, né? De Ah, empreendedorismo e de eu, liderança e de saber lidar com as pessoas. Muito lindo. eu que te agradeço pela sua deferência, né? Aí é a É o psicanalista, é o psicanalista psicanalista, Marcos Souza. Ele pergunta, professor, o empreendedor surgiu e fez sucesso, você. Agora, o professor continua em seu espaço de vida? Ah, sim, perfeito. Não, não deixo de ser. Por sinal, estou incomodado porque eu não estou fazendo nada que possa contribuir com a educação. Então, eu tenho até um projeto. Eu tenho muito orgulho de ser professor, né? Sergipe, todos me chamam de professor. Se você perguntar de É, ponta a ponta, do menino que limpa ali o carro, a praia, em qualquer lugar, todos me conhecem como é muito professor. carinhoso isso. Eu acho Eu carinhoso, tenho muito, cara, eu tenho muito né? assim, orgulho de ser professor. E hoje eu estou com um projeto que eu quero fazer alguma coisa na área da educação, mas não quero Hum. algo muito grande, porque eu estou na fase de viver, de aproveitar a vida, de E estar muito bem comigo mesmo, com a família. Eu sou muito família, eu acho que a família é tudo, né? é, Família e amigos é um patrimônio, e eu tenho muito, né? Então, temos uma família muito unida, juntos, e um portfólio de amigos que não dá para contar, são muitos amigos. E o que eu penso? Eu penso em criar uma escola para requalificação profissional. maravilha. Hoje nós temos um problema social que eu considero grave. Muitos estão diplomados, mas poucos são competentes para o exercício da profissão. Sim, Esse é um dado e a gente sabe que de todas as áreas, do advogado, dos é. médicos, enfermeiros, Tipo assim, sabemos. fizeram uma faculdade mais ou menos, meia boca que a gente chama, né? Então, Isso. alguma coisa aconteceu nesse percurso que as pessoas correram muito, facilitaram muito, e Uhum. eu, como professor, eu sempre dificultei, porque eu acreditei que a escola é uma caixa de ressonância da sociedade. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo na sociedade para que a escola forme pessoas para a transformação. E o que era que o que eu percebia na sociedade? Na sociedade eu percebia que o mundo estava mais complexo. Cada dia que passa, o mundo está mais complexo. E o que é que a escola estava fazendo? Facilitando a vida do aluno. Então, É. o aluno que saía de uma escola fácil para um mundo complexo, coitadinho, ele não ia ter condição de vencer. Um mundo Então, tão foi concorrido, um mundo tão com tanta concorrência. Então, e é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, eu penso em criar uma escola, já está na pauta, eu já estou analisando isso. Seria não uma escola para diplomação, tá? Mas é uma escola de requalificação. Digamos, você é advogado e não consegue passar na prova da OAB, não consegue. A prova da OAB ainda é um dado, porque se você tiver a inteligência cognitiva, Hum. competência cognitiva, você passa, você memoriza
você vai lá e passa. Mas a competência, nem sempre você é aprovado na OAB, você pode ser competente na prática. Verdade. Então, essa requalificação, ela aconteceria como? Seria um aprendizado teórico-prático, tá? Você faria a teoria prática, você chegaria a uma síntese provisória, depois dessa síntese provisória sobre determinado tema, determinado tópico, determinada habilidade ou competência, não seria nem assunto, não é? Porque hoje não se trabalha mais conteúdo, o conteúdo está aí, está no Na computador, está no, prática mesmo, né, na da prática, vida, né? são competências e habilidade. Então, digamos, a competência para o advogado escrever. Se ele não tiver essa competência para escrever, nós vamos requalificar e ensinar como ele vai, como escrever, tá? Senão ele vai Depois, correr para o chat GPT. e aí ele vai copiar e chega lá, o tribunal derruba a tese dele, né? Exatamente. E outra coisa, ensinar também como ele usar o chat GPT sem Sim, copiar, tá? Usar, porque o chat GPT ele é importante para trazer é. dados. Eu poderia Isso. te perguntar aqui, quantos níveis de inteligência Gardner estudou? Tá, eu não tenho obrigação de saber se foi 7, 9, eu nem lembro aqui, mas eu sei que é algo assim, 7, 8 ou 9. Aí você vai lá no chat GPT e ele te responde. Mas Sim. você precisa ter a visão ampliada para saber que alguém estudou as competências, tá? Quem foi que Aham. estudou? Às vezes você esquece o nome, aí coloca lá quem foi. Então, essa competência de usar as tecnologias, as técnicas e o mundo virtual, ela também precisa ser aprendida. Se você observar, aí no Instagram toda hora chega alguém querendo vender cursos para trabalhar com a inteligência artificial, Exatamente. não é? Então, assim, aí por aí vai, a competência do júri, a competência do convencimento, é um negócio bem bacana. Eu vou, não sei, eu acho que eu vou pensar com empreendedorismo para a formação de lideranças, tá? E aí a gente vai, logo, logo vocês vão ficar sabendo. E eu acho que vai ser uma contribuição bem bacana, porque é frustrante você ter um diploma, você entrar no emprego hoje, te demite porque você não tem competência, Isso. e assim, e o bacana, Cíntia, é que a pessoa percebe, entendeu? Ela percebe que ela está fora. Quando ela está na escola, ela quer facilidade, ela não percebe. Ela quer colar, ela quer copiar a monografia, ela Isso. quer fazer tudo isso. Mas quando ela chega na realidade, na Ela diz, dura poxa, realidade, ela me percebe. arrependo, eu queria voltar. Eu Eu queria quero falar. contribuir para poder divulgar vai ser é um curso, é É um tipo projeto, é é uma um curso, vai ser uma pós-graduação, escola, é uma né? pós-graduação. Uma pós-graduação, né? Eu Vai quero ser uma poder estar, escola. Só quero que a poder estar. pós-graduação, a graduação e a pós-graduação, o foco geralmente, que é isso que eu quero desconstruir. A Isso. pessoa vai lá para ter um título, não vai ter título. Ele vai ter um certificado só para provar que fez. Sim. Se alguém lá fora, alguma empresa quiser pedir esse certificado, pede, ótimo. Mas isso é só cartão de visita. O que Sim. vai contar, na verdade, são as competências, habilidades e atitudes que ele vai sair na sua requalificação, na sua formação, Isso. para se candidatar a uma empresa. E uma parceria. Nós faremos isso já em parceria com as empresas que precisam de Importante. gente boa. Tem gente, as empresas precisam de gente boa. Não existe desemprego, existe falta de gente boa para o trabalho. É isso aí, desqualificada. Então, nós já vamos ter a parceria com as empresas, nós vamos divulgar a sociedade e vamos formar esse aluno para dar uma condução melhor ao desempenho das empresas e, naturalmente, contribuir com o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Pronto, professor Wilson de volta aí à área da saúde ou da área da educação Educação. também. Tem aqui o Alexandre M. Cunha, ele que é advogado, está dizendo aqui, história inspiradora. Muito admira, né? E está aqui também o Kiko Nascimento, meu produtor, está dizendo: em meio a essa vasta bagagem de elevada sabedoria, como é o professor Wilson no lar? Se gosta de cozinhar, se Ah, gosta de. O que é que ele traz relaxamento nos momentos de lazer? então, primeiro agradecer a Alexandre. Alexandre, um comentário de Alexandre é muito relevante porque é uma cabeça Sim, pensante, né? sim. E sobre o que acontece aqui em casa, nossa, aqui em casa acontece de tudo. Primeiro, eu gosto de dormir, né?
Aí você vai dizer, poxa, como é que o cara é empreendedor com tanto sucesso diz que gosta de dormir? Mas aí o que é que eu quero dizer com isso? É, é que quem dorme bem é porque tem paz, tá? Verdade. Já falei isso no início da nossa fala. Quem dorme bem é porque tem paz. Então, eu sou uma pessoa que deito, assim, não tem horário para deitar. Eu posso deitar 9, eu posso deitar meia-noite, eu posso deitar 1 hora. Só que no outro dia eu não costumo assumir compromissos para amanhã. Então, meus compromissos sempre são tarde e noite. Então, no outro dia, eu durmo até 7, até 8, até 9, até 10. E se precisar, até 1 da tarde, tá? Sim. Porque tudo fica organizado no dia anterior. Antes de dormir, eu organizo toda a agenda do dia seguinte. E aí as coisas acontecem, a gente tem essa paz, essa tranquilidade. E aí o que é que ocorre? Hum. Nós temos o Chico, né? O Chico é o nosso cão, o nosso amigo, o melhor amigo, que o Chico é a felicidade da família, a alegria da família. Um Aqui, animalzinho, né? aqui cada filha tem um, né? Então tem Chico, Oh, tem Chanta, tem são Dora, quantas filhas? são duas filhas, Vitória e Dandara. Ai, O Vitória nome e do Dandara, Vidã, nomes lindos. o nome do Vidã é uma homenagem às duas, Vidã, Vitória e E Dandara. Dandara, que lindo. E ficou lindo. Então, agora sobre como é o meu dia a dia. Esse é um dia a dia que eu gosto de ver tudo no lugar, gosto de, assim, tudo que eu pego, eu devolvo. Aqui em casa é assim, é regra. Se você ligou, você apaga, se você tirou, você bota, se você suspendeu, você baixa. As coisas têm que Sei. estar nos devidos lugares. E assim, uma casa bem tranquila, silenciosa. Aqui a gente tem a música clássica, mas tem uma música que predomina, né? É uma casa alegre. A música que predomina que acho que todo mundo sabe qual é, né? Você sabe? Não, quero saber. Não sabe? Não. Não sabe que Bel Marques manda nessa casa, né? Ai, Bel, eu já entrevistei Bel Marques. Ele é maravilhoso. Bel assim, Bel é inspiração. Tem uma história que eu Ele não vou tá contar vindo agora. aí, né, para agora esse final de semana, não é isso? Exatamente, estar aí. A equipe dele já está por aí, já está cuidando de tudo. E eu estarei lá. Eu só corro 5 minutos, mas dizem que nesse dia eu vou correr os 10 quilômetros. Eu quero ver se o Se Bel vai vai inspirar de aguentar, né? fato, né? Isso. Vai de patins. E assim, sobre as comidas, o que é que eu gosto, eu não sei cozinhar. Eu só sei fazer um baião de dois, mas Delícia. vez ou outra a gente inventa qualquer coisa aqui em casa para ter gente para celebrar a vida. Então aqui a gente batiza os cachorros, batiza não, faz aniversário dos cachorros. Aqui, quando a gente compra um celular, um dia desse eu comprei um celular e fizemos uma festa, chamamos os amigos para comemorar porque eu tinha comprado um celular. Um Ah, motivo de alegria, de unir as pessoas, né? Celebrar a vida. exatamente. Ali eu tenho, todo país que eu passo, eu trago uma canequinha do Hard Rock, tá? Sim. Então já tem ali, parece 45. E aí nós vamos fazer um encontro, eu vou convidar 45 amigos. Eu já conheço 92 países, mas só tenho 42 Bonequinhas. taças para drinks, né? Hum. Então, eu já sei, já inventei essa semana. Vamos convidar amigos. Cada amigo vai fazer um drink diferente e a gente vai botar aqui nessa mesa e fazer uma imagem, uma fotografia. Tudo isso para reunir gente, para conversar, para A vida é feita desses momentos, né? tornar a vida Eu mais leve. também Exatamente, gosto disso. exatamente. Um motivo para reunir. E depois, assim, como eu já falei lá, a harmonia da casa. Eu não aceito que a casa tenha um fio fora do lugar, nada fora do lugar. Tudo precisa estar muito bem definido, muito bem organizado, muito bem limpo, porque a casa é o espaço que nos Sim. transmite paz, né? É, tem a energia do espaço, das pessoas que estão ao nosso redor, né? A troca, né? Dessa comunhão. É muito importante. Eu também dou muito valor a isso, professor. Muito. E tá aqui, ó. O psicanalista está dizendo: aguardo o lançamento do seu livro. Já tenho fã aqui em Brasília. De Brasília. Ah, que tal? Eu tenho um livro que foi publicado nos 50 anos. Uhum. E esse livro está sendo revisto, né? E em breve a gente vai lançar. Eu pretendo lançar no aquela fazenda. Nós temos 4 fazendas, 4 ou 5, 4, 5 fazendas. E a de Paripiranga é a que eu mais gosto,
porque aqui eu me identifico, que se identifica com a minha história. E Tem lá alguma que não é de época? Tem alguma que é de época, tem assim? nós temos a Vidã Escorial, A né? Escurial, né? É, Essa eu quero conhecer, professor que é onde Wilson. passou o Dom Pedro, mas a fazenda que eu gosto de receber os amigos, que a gente celebra sempre a vida de Paripiranga. E ela não será um objeto de herança. Eu vou transformar numa fundação que vai ser o memorial da família. Que lindo. Então, é, vamos transformar um negócio bem bacana e quem sabe o próximo livro será publicado na inauguração desse memorial. Vamos conhecer a Fazenda Escurial. Tenho muita vontade de conhecer a Fazenda Escurial, né? O Alexandre M. Cunha está dizendo que é engenheiro civil. Pronto, quem está aqui mais? Rosimeire. Aqui em casa tem um cachorro também. Doinha entrevistou o Bel nesse São João. Muita gente aqui participando, falando. E, gente, a gente já está, né, chegando no final da nossa live, mas eu quero perguntar mais algumas coisas para o professor Wilson. É, Você também tem um projeto voltado para a área de pequenos empreendedores, né? Você investe no negócio, não é alguma coisa assim? Ainda está com esse projeto? Sim, sim, é o JWS Investidor Isso. Anjos. Isso. O que que ocorre? Eu percebi que Aracaju ainda é uma cidade tímida e Sergipe um estado tímido para projetos inovadores. Sim, Do ponto concordo. de isso ainda não está claro, não estava claro qual o potencial, Hum, e se existe um potencial. Então, para desconstruir essa minha percepção, eu abri a inscrições para aqueles que tivessem um projeto inovador e que, consequentemente, a gente pudesse investir nesse projeto. Abrimos a inscrição para 20 pessoas, se inscreveram 170. Dos 170, quando a gente colocou alguns indicadores, caiu para 70. Nós estamos sim, trabalhando com 70, para dos 70 sair 20. Tá? E o que é o JWS Investidor Anjos? É um investimento em projetos que a gente veja a viabilidade como negócio, é importante falar isso, porque alguns viram como se fosse caridade, ajuda, sim. não é ajuda, é Não, um projeto para quem tiver potencial para a produção, que o projeto mostre a viabilidade do negócio. E sim. percebida a viabilidade do negócio, nós vamos investir. Tá? Já tem Hum, alguns que a gente entende já. que são assim, propícios para o momento, tem outros que inspiram cuidado por conta do problema da insegurança do país, o momento que está vivendo o país, a gente precisa esperar mais um pouquinho. Tem outros que têm um volume de negócio muito alto, que também não seria o momento. Mas a minha satisfação é muito grande eu perceber que em Sergipe tem um potencial muito grande e tem pessoas pensando muito bem e que precisam desse apoio. Então, qual é a minha proposta? É de contribuir, mas Sim, também é de contribuir com conhecimento, tá? Nós vamos dar o conhecimento, vamos dar o suporte para que a pessoa possa eh, na condição de detentor desse conhecimento, projetar o seu negócio. Nós vamos contribuir com um network, né, formando uma rede, formando não, apresentando para ele a nossa rede de relacionamento, para que esse negócio possa se expandir, e com a parte financeira, para que ele possa prosperar. Né? São esses três pilares que a gente considera essencial para que o investidor possa dar o pontapé inicial no seu negócio. mais uma contribuição aí gigante, né, do professor Wilson. Tá aqui a Doinha Prata, né? Ela que é uma apresentadora também, uma grande cobre as principais festas, ela está sempre por aqui também em Aracaju, vai estar aqui no Precaju, e ela tem uma rádio, a Rádio Doinha Prata Brasil, Brasil FM, né, que passa em vários países, e nós vamos estar sendo reprisados lá, sábado, essa entrevista estará lá também, onde vai para Portugal, Moçambique e África, estaremos lá também sendo passados no sábado, viu, professor? Você vai mandar Ah, o card coisa boa. depois.
Agradecemos, a gente precisa dialogar com o mundo. África do Sul, você falou África do Sul É, também? África, é. Ah, A rádio dela tem esse alcance, né? Vai para África, Portugal, Angola, vários ah. países aí fora do Brasil. Não é isso, Doinho? Eu exagerei, ou não é isso mesmo? Eu tô lá com ela, meu programa passa lá É, todo sábado às 20 pelo, horas. pelo que eu entendi, os Aqui é países que falam a África e língua Portugal. portuguesa. É África e Portugal aqui. É isso mesmo. Aham, Ela sempre perfeito. está indo para a África, fazendo grandes eventos lá. A Doinha é uma comunicadora muito conhecida na Bahia. Está sempre aqui. Nos grandes eventos aqui de Aracaju, ela está sempre vindo fazer a cobertura. No Pré-Caju, ela vai estar aqui. E Ah, aí eu vou apresentá-la para perfeito. Será um você, viu? prazer que seja bem-vinda, Aracaju. Pronto, pronto, ela vai estar aqui sim. E agora, para a gente finalizar, eu quero perguntar o seguinte: fora de toda essa estrutura empresarial, profissional do homem empreendedor, quem é o Wilson dos Santos? Um visionário, Um visionário. ousado, visionário ousado. Eu gosto dessa ousadia, eu amo pessoas ousadas. Eu acho que eu sou também meio ousada também, e por isso Olha, que eu e tenho uma sucesso palavra só, também. geralmente se responde com uma palavra, mas não dá para ser uma palavra só. Visionário, ousado, questionador, inquieto, pessoa do bem. Assim, o que me realiza como pessoa não é o sucesso empresarial, não é o capital que a gente construiu, que eu nem tenho muito, eu tenho muitos projetos, dinheiro eu não tenho. Mas assim, o meu estado de espírito, o meu caráter, eu sou uma pessoa do bem, eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma pessoa do bem e quero ser diferente, né? Eu quero ser igual a todos que pensam melhor do que eu, porque convivendo com pessoas boas eu vou ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas eu tenho muito orgulho do meu caráter. Concorda com aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas nas quais nós andamos? Perfeitamente. É isso Perfeitamente. também. É E isso minha mãe mesmo. dizia assim, aliás, minha mãe dizia na linguagem dela, o Popular. filósofo, o filósofo diz, diz-me com quem anda que eu direi quem tu Isso és. é, é E a isso minha mãe aí. dizia assim, quem se junta com porcos, Farelo farelo come. come. É Né? isso mesmo. Se João Gabriel ouvir, vai dizer outra coisa, né, professor Wilson? Toque Com da Gabi tá certeza. falando. Você é maravilhoso, a Rosemary está falando, e eu quero agradecer aqui de coração a todas as pessoas que participaram aqui conosco aí, contribuindo com perguntas, né, colocando aqui. Professor Wilson, eu quero que saiba que o senhor é muito querido, porque eu recebi muita mensagem no direct, viu? Falando sobre você, dizendo Ah, que é uma pessoa muito querida, que você é uma pessoa que contribui muito para a questão do turismo e do estado de Sergipe. Muita gente já veio aqui por conta do que você faz, né? De você realiza aqui no Estado de Sergipe. Quero é, agradecer em especial a você, meu convidado da noite, minha estrela da noite, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui, porque tempo a gente não desperdiça com qualquer pessoa e nem com qualquer, né, ocasião. E eu sei que você é uma pessoa, você, me permita, né? Você é uma pessoa fica à muito vontade. ocupada, né? E eu quero agradecer por estar aqui comigo essa noite. Tá, eu te agradeço e agradeço a todos que estiveram conosco. Aí a mensagem que está na tela é a do Sérgio Malaquias. Ele diz o seguinte: eu vim dar uma olhada e fiquei. Esse Isso. professor é muito bom. É, o É, Sérgio não. Malaquias, ele é o ADM da Doinha Prata. É ele que Ah, faz o card, faz tudo. Ele disse aqui, ó, o card já está pronto de sábado. Eu vou enviar, vou comunicar, vou mandar o link. E quero agradecer mais uma vez, né, a você por estar aqui no programa Entrevistas. E vamos nos ver qualquer dia desse para tomar um chá, um café e conversar sobre ideias. eu que te agradeço, Cíntia. Parabéns pela condução, parabéns pela iniciativa, é muito bom. Muito É obrigada. quem aqueles que são da comunicação se preocupar em capitanear, em buscar as boas ideias, as pessoas que pensam bem, para que inspirem outros que estão aí em situações de dúvida. Eu estou à disposição, tudo que seja para contribuir com o nosso Sergipe e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, estarei sempre à disposição. Muito obrigada pela atenção e até outra entrevista breve, né? Quem sabe? Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.